É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo e este vídeo vai ser polêmico. Eu não sei se você vai compartilhar, se você vai gostar ou se você não vai gostar, mas a minha parte eu vou fazer. Então, eu sou o pastor Claudemir Ventura. Este é mais um vídeo, mais uma reflexão. Por quê? Porque eu estava fazendo algo e de repente ardeu em meu coração para me passar aquilo que eu aprendi no decorrer desses dias. Então, se nós aprendemos e retemos só para nós, para que estamos aprendendo? Estamos aprendendo para passar para frente, para outras pessoas aprenderem e entenderem alguma coisa que nós estamos aprendendo. E vamos lá, hoje o vídeo está muito interessante. O tema do vídeo é Deus não cancela culto. Olha que interessante, quando nós lemos a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, e a partir do versículo 8, mas a partir do primeiro versículo de Gênesis, nós podemos ver quando Adão e Eva foram enganados pela serpente. Eles foram enganados e nós podemos ver que o versículo 8 de Gênesis capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz que Deus visitava o jardim toda a viração de dia. Adão e Eva haviam acabado de pecar, mas Deus não cancelou o culto, ou seja, não cancelou a ida ao jardim do Éden por causa do pecado de Adão e Eva. Mesmo sabendo, porque ele é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele foi lá. E a Bíblia diz que quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Então, eu quero, com esta passagem, eu quero que você reflita. Deus não cancela culto por causa dos meus erros. Deus não cancela culto por causa das minhas obrigações. Igreja, o que significa igreja? Igreja é um corpo. Cristo é o cabeça. Se nós não estivermos ligados ao corpo, nós não somos igreja. Há muitas vezes, eu até falei, já ministrei falando que igreja, que o templo do Espírito Santo somos nós. Claro, o Espírito Santo de Deus habita em nós, com certeza. Mas nós precisamos de ter comunhão com Cristo, como a Bíblia diz lá no livro de Coríntios, que cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Ainda fala lá, não diga o pé que não precisa da mão, não precisa, e assim sucessivamente, para este vídeo não ficar muito comprido. Eu quero que você entenda que diante das circunstâncias, diante das nossas falhas, diante das nossas obrigações, Deus não cancela o culto, só que Ele prioriza. Deus prioriza quem o prioriza. É por isso que a palavra do Senhor, isso se nós formos levar adiante, nós vamos fazer um vídeo de 3 horas aqui. Mas é só para você entender. É interessante, quando Pedro havia negado a Cristo, ele negou. E a Bíblia diz que ao Jesus ressuscitar, quando nós lemos lá em Marcos capítulo 16, do versículo 1 a seguir, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro. E quando chegou ao sepulcro, Jesus deu um aviso para elas. Falou, volte a Jerusalém, volte para o lugar que eu marquei. Ou seja, avisa os discípulos e a Pedro. Por que teve esta classificação, avisa a Pedro? Porque Pedro havia pecado, havia negado a Cristo. Jesus sabia como estava o coração de Pedro. Aí ele pegou e falou, avisa os discípulos, ou seja, no modo em geral. Só que tem um que está abatido, só que tem um que me negou, só que tem um que me abandonou. Isto no ponto de vista que Pedro estava vendo, porque todos eles negaram, todos eles fugiram, todos, a não ser João acompanhou de perto, mas os demais, e Pedro também o seguiu de longe, só que os demais, todos eles haviam fugido. Então, todos eles de alguma forma haviam negado a Cristo, só que Pedro, ele negou com suas palavras também, não só com as atitudes, foi com atitudes e palavra. E foi onde em Marcos capítulo 16, o versículo 7, Jesus disse para Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, disse, vai e avisa a Pedro. Então, o que tem te afastado de Deus? O que tem te feito você deixar de cultuar? Deus não cancela o culto por causa das minhas obrigações ou por causa dos meus pecados. O que nós precisamos fazer é não continuar no mesmo erro e priorizar, buscar primeiro
o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serás acrescentada. Quanto mais nós priorizamos as coisas de Deus, mais Deus vai fazendo abrir novos horizontes, as nossas coisas vai dando mais certo. Por isso que a Bíblia diz no livro de Provérbios: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que você tem feito? De que maneira você tem priorizado as coisas de Deus? O pecado tem te desanimado? O segredo é: abandone o pecado e fortifica-se na presença de Deus. Então este é um vídeo curto. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal, deixe o teu joinha, ativa o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando. Vamos bater 1000 inscritos o mais rápido possível. Deixa aí nos comentários qual é a tua prioridade. O que está te afastando? A primeira coisa que nós precisamos fazer, colocarmos num papel ou escrever em algum lugar o que está nos distanciando de Deus. Nós vamos raciocinar, a mente vai raciocinar e falar: eu preciso melhorar nesta parte. Um beijo no teu coração, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.